Shalom de Al-Shamashia a todos os amados irmãos. Eu estou enviando aqui alguns prints de Romanos capítulo 6, na versão de Bíblia King James, de 1611. Romanos capítulo 6. A Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. E um dicionário, que eu tirei o print, guardei, agora não me lembro o nome. E quero dar umas referências aqui para os irmãos. Os irmãos podem ir em Lucas, capítulo 3, do versículo 23 ao 38, fala de uma genealogia que termina em Adão, que mostra, na verdade, o começo, né, em Adão, mas na leitura ela começa de Alxa e vai indo até Adão. E quando você vai para Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, mostra 42 gerações, aonde ela começa em Abraão. Essa é a linhagem original de Alxa, começa em Abraão. Em Abraão operou-se a justiça do Criador, estabelecendo a fé de Abraão quando ele creu, e foi estabelecida a fé como justiça. Isso é respondendo ao sangue de Abel que Caim o matou. E em Hebreus, capítulo 7, que os irmãos podem ler o capítulo inteiro, e uma parte do capítulo 8, que vai mostrar o sacerdócio de Alxa, né? E o nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Então, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de justiça. Então, se não fizesse essa justiça, como você pode ver aqui na Bíblia de Jerusalém, Hebreus, capítulo 10, versículo 19, já tem um temazinho dizendo ali, ó, que é muito certo. Transição. Eu tenho falado nos estudos, nos vídeos e nas reuniões com os irmãos, e muitos irmãos, por telefone, ou WhatsApp, ou áudio, que nós estamos passando de Adão e Eva para Abraão e Sara. É o transplante do Gênesis. E a fé de Abraão corre na nossa veia, porque nós somos justificados pelo sangue de Alxa. E o sangue de Alxa traz a promessa, traz a herança, traz a justiça, traz a fé de Abraão. O sangue de Alxa, e Alxa é tudo. Ele é a porta. Ele é tudo, e Alxa é tudo. Está tudo em Alxa Machia. Quem tem Alxa tem a bênção do Criador. Então, a bênção de Melquisedeque é para corrigir o Gênesis, que se não acontecesse isso, a bênção passar para Abraão e Sara, todo tempo ia acontecer um dilúvio, ou alguma coisa que viesse entrar no lugar do dilúvio, para que o Criador tivesse exterminando os pecadores e ímpios. Mas quando veio a Torá, freou a morte, freou o pecado, entendeu? Que imperava, que dominava, que reinava. Continuou reinando até o cumprimento da Torá. Está lá em Gálatas capítulo 3. Aí se manifesta a fé de Abraão, e isso mostra todo o tempo por meio da imersão. Está lá em Gálatas 3. Não tem o que questionar. Em Hebreus 11, 17 ao 19, mostra que é um símbolo. Lá em Gálatas capítulo 3, do versículo 3 ao 6, do 3 ao 9, mostra que é um símbolo e que é por meio da fé. E está estabelecido assim. Romanos capítulo 10 diz que o povo do Criador, zeloso com o seu zelo, na tentativa de estabelecer esta justiça, dizendo que havia esta justiça, buscando esta justiça, eles rejeitaram a justiça do Criador a ponto de matá-la, que é a vida. E eu estou trazendo aqui nestas versões de Bíblias, a King James, muitos já está possuindo, está tendo ela em mãos, e a Jerusalém, muitos já têm, que está mostrando que quando nós somos imergidos, lá em Romanos capítulo 6, nós somos imergidos para desfazer a humanidade adâmica. O corpo do pecado é destruído.
quando a gente vai para Hebreus capítulo 10, 19 e 20, nós temos o novo e vivo caminho, o véu, isto é, a humanidade de Yahshua. Então nós saímos da humanidade do primeiro Adão e vamos para a humanidade do último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48, leia do 45 ao 49. Você vai ver. O primeiro Adão é da terra, é terreno. O último Adão é um espiritual, ele é celestial. Veio do Criador. Então nós saímos de Adão e Eva e vamos para Abraão e Sara, e Alxa era para ser o Adão, e ele vem como, na verdade, o descendente de Abraão, e o lugar de Adão e Eva é transplantado. É uma transição, uma transferência, uma correção do Gênesis, colocando Abraão e Sara. O útero de Sara é tão protegido pelo Criador que em Gênesis capítulo 13, o faraó da época de Abraão, achando que poderia possuir a Sara como esposa, o nome ainda não era mudado, era Saara, alguma coisa assim. E o Criador feriu todo o reino de Faraó com uma enfermidade para proteger o útero da promessa. No capítulo 20 de Gênesis, acontece a mesma coisa com o rei Abimeleque, o rei de Gerar. E em todos estes momentos, Abraão recebe uma bênção deles. E no caso de Gerar, do rei Abimeleque, ele orou e as suas mulheres voltaram a dar filhos de novo, a gerar de novo, porque ficaram estéreis. Entende? Então, o Criador, para que fizesse a justiça, quando fez a promessa de um filho a Abraão, ele creu, foi imputado como justiça. E quando ele foi sacrificar Isaac, também foi imputado como justiça, porque ali entrou a vida, não precisou nem Isaac morrer. E ali ficou um símbolo da nossa imersão. Hebreus capítulo 11, 17 ao 19. Quem crê e assim fizer, vai ter a sua fé também em Yahshua Mashiach, porque a palavra imputado como justiça não é só para Abraão, mas para todos nós. E como veio a morte para todos os homens, por meio de Yahshua vem a vida para todos os homens. Então, quando nós dizemos, como está em Gálatas 3, versículo 15, um testamento, quando um pai faz, ninguém pode tirar nada e nem acrescentar nada. Assim o Criador determinou, é pela fé. A justiça é pela fé, a promessa é pela fé, e não é pela Torá. Romanos 8 deixa bem claro que era impossível a Torá fazer. O Criador teve que enviar o seu Filho. Por isso que no versículo 1 diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, porque era impossível a Torá. Porque ela estava enferma pela carne do pecado, e o Criador fez enviando o seu Filho, e assim condenou o pecado, e assim pelo pecado condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da Torá se cumprissem em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele deixa claro em Ezequiel e em Jeremias, dizendo, virão dias, diz Ial, que removerei de vós o coração de pedra e porei novo coração, coração de carne, e nele porei o meu espírito, as minhas leis, os meus estatutos, as minhas ordenanças estarão escritas em tábuas de carne e não em tábuas de pedra. Isso é o espírito de Yahshua Mashiach dentro de nós. E diz que este espírito geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo não só por nós, mas por todos os justos, nas versões corrompidas por todos os santos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que segundo o Criador intercede por nós. E Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz, porque sois filhos? E ao enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. E ele clama Abba, que quer dizer pai. E já que vocês são filhos, são descendentes de Abraão e são herdeiros conforme a promessa. E quando é que isso acontece? Na imersão. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 13. Mas você pode ir direto ao ponto ali, do 10 ao 13.
fala que a plenitude da divindade habita corporalmente em Yahshua Mashiach, e por nós estarmos nele, também habita em nós. E nós recebemos uma circuncisão do Mashiach, não uma circuncisão feita na carne, mas uma circuncisão que é o despojar da carne do pecado, da natureza adâmica. Essa é a circuncisão de Yahshua, a sua nova humanidade, a sua humanidade em nós. E isso se dá na imersão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito seja o Criador e Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach, conforme a sua grande benevolência, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Yahweh, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. No versículo 22 e 23 de 1 Pedro capítulo 1, ainda diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, tem que obedecer à verdade, não tentar estabelecer sua própria justiça, vai anular a justiça de Yahweh e vai dizer que Yahweh é injusto. Não é brincadeira a pessoa dizer que vai ser arrebatado só se comer pão com suco. Não tem fundamento para isso. Tem gente que acha ruim. O que está acontecendo agora? Está sendo gravado o livro de Romanos, já foi lançado. Vai ser gravado o livro de Coríntios, vai ser lançado. 1º e 2º Coríntios e todos os outros. Eu quero ver a base. Com essa história de 4 Pilatos, né? 4 Pilatos. Pilares é da maçonaria. Maçonaria que usa pilares. Então, quem tentar mudar a justiça do Criador que ele estabeleceu pela fé, vai estar dizendo que o Criador é injusto, vai estar anunciando a injustiça. Por isso que eu digo, isso é morte. É a morte de novo, ela é intrusa. Muito cuidado com esse negócio de partir de pão. Não existe Santa Ceia para arrebatamento. Não existe Santa Ceia para herdar o reino. Não existe Santa Ceia para ser ressuscitado. Isso é uma mentira. A pessoa, quando ela é imergida, ela já é circuncidada, ela já tem um selo da justiça na vida dela. Mas vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, corrompida, mas da incorruptível, da imperecível, por meio da palavra de Yahweh, viva e permanente. Então, queridos, eu quero ler essa palavra regenerado, né? Uma semente incorruptível. Eu quero ler Tito para os irmãos. Eu quero ler Tito capítulo 3, versículo 3. Eu acho que até ao 8. Eu vou ler para os irmãos e os irmãos compartilhem este áudio. Queridos, veja bem, Tito capítulo 3, versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte do Criador, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua benevolência, ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Sagrado. Deixa eu falar algo para você.
o lavar regenerador. Qual é o lavar regenerador? Quando é que a pessoa é regenerada? Lá em Romanos, ela sepulta a humanidade adâmica e recebe a humanidade de alcha. Romanos 6 e Hebreus capítulo 10, 19 e 20. E o que é o regenerador? Quando é que a pessoa é regenerada? Quando ela nasce de novo. Essas referências que eu dei para os irmãos, eu estou lendo aqui na NVI. Você pode pegar outras Bíblias ou pesquisar no Google outras versões. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 22 e 23. A palavra regenerado, você vai ver em outras versões que diz nascer de novo. O novo nascimento. Isso é ser regenerado. Então, quando fala que nós andávamos na inveja, na maldade, nas paixões, nos prazeres, mas agora se manifestou a salvação, a bondade, nós devemos nos comportar como alguém que tem a semente incorruptível dentro de si. E tudo isso inclui a imersão. E quando acontece isso, pronto, acabou. A morte foi destruída. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. A bondade do Criador se manifestou, uma chamada, uma convocação. E no 10 diz que tudo isso é manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Não existe outra justiça que não venha senão pela fé. E esta fé se manifestou em Yahshua Mashiach. Gálatas capítulo 3, versículo 21 em diante. E por nós sermos emergidos, nós somos revestidos. O que é isso? A humanidade de Yahshua entre nós e a humanidade adâmica de Adão sai. Romanos capítulo 6, versículo 6. Na versão King James de 1611. Então, queridos, seguindo aqui no versículo 6 diz que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua dádiva, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem no Criador se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Boas obras. Então nós temos que estar em comunhão de um único pensamento e um único entendimento da palavra do Criador. Este pãozinho com suco, todo mundo sabe que matou o ânimo de muitas pessoas. E agora uns ficam culpando os outros. Mas por quê? Porque não vai direto aonde tem que ir. Onde é que tem que ir? No falso profeta, que matou, que causou a injustiça e trouxe a morte e a injustiça. Ainda fica apontando. É aquele lá, aquele lá. O que o dragão faz? Ele aponta, ele fica acusando. E o filho varão está ali na boca do dragão, sendo provado pelo fogo. O fogo, tem gente que pensa que o dragão vai tentar segurar lá em cima. Ei, tá tendo guerra lá em cima já do dragão com Miguel e os seus anjos e os anjos adversários, inimigos. Tá tendo guerra lá. Isso se reflete aqui. Quando é que a pessoa nasce? Na imersão. E o que é o pãozinho com suco? A morte, a injustiça. Ninguém pode adulterar o testamento do pai de família. Do jeito que ele fez, ninguém tira e nem acrescenta nada. Então, irmãos, prestem bem atenção. Existe a transição, o transplante. Está lá em Mateus. A genealogia de Yahshua começa em Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17. Em Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38, a genealogia vai até Adão. Essa daí está corrompida. A origem de Adão, de Yahshua, não é Adão. A origem de Yahshua é Abraão, porque a vida entrou por meio da fé de Abraão, nem precisou ele sacrificar Isaac, porque a vida entrou ali. E lá em Gálatas capítulo 3, versículo 21, diz, se tivesse sido dado uma lei que pudesse trazer a vida,
tornar a trazer a vida, ou vivificar, a justiça, as promessas viriam pela lei, pela Torá, e não pela fé. E assim a fé seria inutilizada. O que quer dizer isso? E olhar para Abraão e dizer: ei, Abraão, o Criador brincou contigo, ó. Mandou tu acreditar, disse que ia te dar uma descendência, aí mandou tu sacrificar teu filho, brincou contigo. Mas o Criador não vai brincar com Abraão nunca. Agora mostra para mim os fundamentos do pãozinho com suco. Não tem nada, só injustiça, pessoas comercializando a sua vida, meu irmão. Não permita isso acontecer. Aonde chegar esse áudio, meu irmão, por favor, transfira, publique, compartilhe, faça um vídeo. É com vocês, eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos fazendo a nossa parte e não é com textos isolados, não. É palavra, meu amigo. Agora nós vamos ler a Bíblia todinha, as epístolas de Paulo, tudo nós vamos gravar e vamos postar. Eu quero mostrar para vocês 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu vou ler do 18, que é para os irmãos entenderem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 em diante. Diz assim: pois também o Machia sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas. O justo pelos injustos. Quando é que uma pessoa é justa? Romanos capítulo 5 diz que por meio de um, todos foram feitos pecadores. E por meio de um, muitos serão feitos justos. O Criador, olhando a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Então, quando diz o justo viverá da fé, a vida é a vida de novo. A fé é a fé de Abraão. E o justo é a pessoa justificada por Yahshua Mashiach. Não é essa vida normal, ficar correndo atrás de bens materiais, ter fé nas adversidades. Temos que ter, temos que lutar e temos que fazer isso. Agora, quando diz o justo viverá da fé, é o ano milenar, meu irmão. É a ressurreição, é o arrebatamento, é a vida que Adão e Eva perderam lá no Éden. Isso é o justo viverá pela fé. E essa fé, essa vida não vem pela justiça por meio da lei. A lei só traz a ira, a morte e a condenação. E Yahshua se fez condenação por nós quando ele cumpriu a lei. Ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. E quem tem Yahshua tem tudo. O que Pedro fala? Lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja imergido para perdão dos pecados, entendeu? Sepulta o velho homem, e recebereis o dom da vida. Recebe a humanidade de Yahshua. Por isso que não vivo mais eu, mas Yahshua vive em mim. E pronto, e acabou. A minha vida pertence a ele e já foi sepultado na imersão, que significa a mesma coisa que morrer com ele lá no madeiro, como se eu tivesse morrido com ele. A mesma coisa. Então, irmãos, aqui vai nos dizer o seguinte, o versículo 18, vou ler novamente. Pois também o Machia sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos ao Criador. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando o Criador esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pela imersão, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, não é tomar banho, mas um compromisso de uma boa consciência diante do Criador, por meio da ressurreição de Yahshua Mashiach, que subiu aos céus e está à direita do Criador. A ele estão sujeitos as autoridades e poderes. Eu vou para Colossenses capítulo 2, para fortalecer mais ainda a fé dos irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 6 até o 13. Aí os irmãos, aí eu finalizo esse áudio. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam o Mashiach Yahshua, o Salvador, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé,
como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não no Mashiach. Pois no Mashiach habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, cabeça de todo poder e autoridade. O poder e autoridade aqui é o corpo, é a igreja. Ele é o cabeça. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Mashiach, que é o despojar do corpo, da carne, a humanidade adâmica. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele na imersão, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder do Criador, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, o Criador os vivificou com Mashiach. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a no madeiro. Então, queridos, você pode até de repente fazer festas, escolher uma festa judaica para se encontrar. Você pode até escolher um dia de sábado, mas nada disso pode interferir no testamento que o Criador, o Pai, estabeleceu. O pai de família estabeleceu desta maneira. É pela fé de Abraão, não é a nossa fé. É para os que creem. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. E para que pela promessa, para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Essa fé não é a minha fé, é a fé de Abraão. No versículo 13 diz: aos que creem. Aos que creem somos nós, são as pessoas. Aos que creem são os que estão de fora. Mas a fé é a fé de Abraão que está em Yahshua Mashiach. Aqui eu encerro, que o Criador abençoe a todos. Fique aí essas referências da Bíblia. Quem quiser fazer um vídeo, eu vou tentar também fazer um vídeo. Fiquem à vontade, que a virtude, a plenitude, o poder salvífico, o poder da salvação, a justiça, a retidão do Criador, que Davi tanto fala dessa justiça e desta retidão, venha ser derramada transbordantemente na sua vida, na sua família e em todos os membros do corpo da Igreja de Al, em Yahshua Mashiach, espalhado na terra. E que assim seja.